Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly. Eu sou o professor Henrique, nós somos professores das práticas de Ciência e Tecnologia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa saudade que a gente tem das pessoas queridas e também da escola. A gente está se cuidando bastante para não pegar o coronavírus, mas essa saudade insiste em ficar. Já que nós estamos no meio da pandemia e pensando na falta que a gente sente da escola, nós contamos hoje com um auxílio, com uma participação super especial das professoras que dão aula aqui nas escolas integrais de Curitiba e, claro, das sempre participantes Luiz e Valentina. Tem que dizer, onde vivem as histórias? Primeira namorada da história, a primeira casa, vamos ver? O que será que é isso, gente? Nossa, que legal essa aula de literatura. Na verdade, é bem legal mesmo. Que saudade da escola. Dá muita saudade, muita saudade, muita saudade mesmo. Esses dias atrás eu tava ouvindo uma música e daí eu lembrei das minhas amigas, das minhas professoras. Você falou isso e eu lembrei da minha professora. Ela é chamada Profia, eu sinto muita falta. Ela é de todas as minhas professoras. É verdade, gente, dá muita falta mesmo. Eu gosto de aprender com os meus amigos. Teve um dia que a gente ficou jogando a tarde inteira. Daí a gente eu só escolhia de dupla a minha amiga, eu só escolhia de dupla a minha amiga. Que legal. Eu também, toda vez que tinha alguma coisa pra fazer, um par ou algum jogo, eu escolhia a minha amiga ou minha amiga me escolhia. Legal. Como será que vai ser quando a gente voltar? Não sei, mas eu sei que vai ser bem difícil porque a gente vai ter que usar máscara o dia inteiro na escola. Tipo, você aprendeu? Entendi tudo isso. Legal. Vamos continuar assistindo a aula? Tá bom. O diário serve pra quê? Quando um sólido geométrico. Será uma pirâmide? Um cilindro? Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem. Você já tá terminando suas aulas? Tô quase terminando a minha última, falta bem pouquinho. Como será que vai ser quando a gente voltar? Não sei. Será que a máscara vai proteger mesmo? Eu acho que sim, pelo menos foi isso que os cientistas e os médicos falaram. Tava pensando nisso. Mas como é que a máscara não deixa o vírus entrar no nosso corpo? Essa é uma boa dúvida e eu acho que nós podemos descobrir juntos. Mas além da dúvida, já que a gente está falando da falta que a gente sente da escola, a gente montou essa aula parecida com o que acontece na escola, com estações rotativas que vão nos ajudar no nosso caminho de investigação. Então essa pesquisa pode ser feita de uma forma diferente. Por isso que a gente pensou nessas estações, que nada mais são grupos, os alunos vão passando de estação em estação em grupos e aí vão começando esse caminho de investigação. Vamos com a gente? Vamos para a primeira estação. A nossa investigação começa com uma pesquisa. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mayla, trabalho nas práticas de Ciência e Tecnologia na Escola Municipal Professora Maria Piovisani. Bem, se eu estivesse trabalhando com esse assunto com os meus estudantes, eu faria uma estação de pesquisa. Mas como realizar uma pesquisa de investigação científica? Teríamos que pensar em algumas palavras-chave para nos orientar nessa pesquisa. Depois, onde buscar essas informações? Teríamos que pensar em sites que tivessem informações verdadeiras, informações confiáveis sobre esse assunto. Então, precisamos refletir qual a intenção, qual o objetivo dessas instituições, grupos ou pessoas em divulgar as informações sobre o Covid-19. Feito isso, precisamos organizar essas informações. Então, o que exatamente pesquisar? Então, vamos lá. O que é o coronavírus? Como e onde esse vírus surgiu? Como acontece a transmissão desse vírus? Quais os sintomas de uma pessoa infectada com Covid-19? Qual o diagnóstico? Então, como saber se uma pessoa foi infectada ou não por esse vírus? E se foi, o que fazer? O que nós podemos fazer para evitar a contaminação por esse vírus? Então, algumas coisas você já sabe, vamos ver? Higienização correta das mãos, uso do álcool gel, uso correto das máscaras, evitar aglomeração de pessoas, certo? Um outro tópico bastante importante é o que as autoridades estão fazendo para conter a manifestação desse vírus. Feito isso, os estudantes vão discutir,
anotar algumas informações mais importantes e depois dividir com a turma, para que a gente possa fazer a comparação dos dados. Por fim, juntos construiríamos uma linha do tempo do coronavírus, com base nas informações pesquisadas pelos estudantes. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Cuidem-se, logo estaremos juntos de novo. Tchau, tchau! Saudade da professora Mayla. Ela falou de uma habilidade muito importante, essa capacidade de selecionar as informações. E a gente pode utilizar muitas mídias. Vamos pensar aí na televisão, nos jornais, nas revistas e até mesmo na internet. Nessa estação, o nosso objetivo é pesquisar informações confiáveis sobre aquilo que a gente quer descobrir. A gente está falando aqui do coronavírus, do Covid-19. O coronavírus é uma família de vírus que existe faz bastante tempo, né? Só que esse que afeta o ser humano e passa o Covid-19 apareceu recentemente e a gente tem que se cuidar com ele, né? Fazer a nossa prevenção agora. A transmissão ela acontece por gotículas de saliva, principalmente, né, que a gente acaba soltando quando fala, quando espirra, quando tosse, por isso a importância da máscara. E os sintomas incluem várias coisas, desde a perda do olfato, a gente não consegue sentir o cheiro, até dor de garganta, febre e até mesmo falta de ar. Como que a gente se previne disso? É o que a gente vai ver agora, né, nessas nossas próximas estações. Então vamos agora ver um vídeo muito bacana da Universidade Federal de São Carlos. Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Olá! Esse é o novo coronavírus. E você já deve ter ouvido falar sobre ele, não é? Ele é muito parecido com outros vírus que causam doenças como a gripe e o resfriado. Só que ele é muito mais perigoso e causa uma doença muito grave, que provoca febre, tosse e muita falta de ar, chamada Covid-19. Você também já deve ter ouvido falar dela, não é? Os coronavírus são chamados assim pois eles parecem com uma coroa. Esse novo coronavírus surgiu lá do outro lado do mundo, na China, e os cientistas descobriram que provavelmente passou de um morcego para outros animais e depois para nós, os humanos. Esse tipo de vírus é transmitido pelas gotículas que a gente solta quando fala, tosse e espirra. Por isso é tão importante que a gente use máscaras. Assim, a gente protege outras pessoas das gotículas que a gente solta e se protege das gotículas liberadas por elas. Mas quando não está flutuando nas gotículas, o coronavírus gosta de ficar descansando em algumas superfícies, como as maçanetas de portas, por exemplo. Por isso, a gente tem que sempre lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool gel. Mas sabe qual a melhor maneira de se livrar desse vírus que causa essa doença tão grave? Ficar em casa. Assim, o coronavírus não consegue passar de uma pessoa para outra, até a gente achar uma solução melhor. É chato ficar em casa tanto tempo, não é? Não poder passear, ver os amigos, ir para a escola. Mas tudo isso vai passar, porque muitos médicos e cientistas estão procurando um remédio para o coronavírus, ou uma vacina, para impedir que ele deixe mais pessoas doentes. Só que até lá, é melhor ficar protegido em casa agora, sem deixar o vírus se espalhar mais, tá bem? Vamos para a segunda estação. Você sabe o que é fake news? As fake news têm a ver com a nossa aula? Olá, estudantes! Eu sou a professora Claudiane, trabalho nas práticas de Ciência e Tecnologia na Escola Municipal SEI Pedro Della Boa. Se eu estivesse trabalhando com esse assunto, eu faria uma estação sobre cidadania digital, uso seguro e responsável das tecnologias. Poderíamos aprender sobre as fake news, investigar algumas informações, algumas notícias, analisar algumas imagens, utilizando computadores, netbooks. Hoje em dia é preciso ter um certo cuidado ao usar a internet, ao compartilhar imagens, notícias. Os mesmos cuidados que a gente tem que ter lá fora, a gente tem que ter quando acessa a internet. Ano passado, os estudantes trabalharam com esse assunto e puderam trabalhar também com a gamificação. Eles criaram alguns personagens para alertar as pessoas sobre o uso seguro da internet. Eu gostaria também de deixar aqui o meu carinho para todos vocês e dizer que a professora está com muita saudade. Quando a gente retornar para a escola, a gente vai compartilhar muito conhecimento. Um beijo no coração.
Quanta emoção nas palavras da professora Claudiane, não é mesmo? Ela faz um trabalho fantástico. Bom, ela trouxe pra gente essa questão da seleção das informações. A gente precisa fazer seleção das informações que são verdadeiras daquelas que são falsas. São as chamadas fake news. Por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu essa notícia, foi espalhada algum tempo atrás, que tem uma vacina para cachorro, uma vacina de cães, que combate o coronavírus. E se você olhar a bula, está escrito ali, está circulado em vermelho, né, que ela realmente tem ação contra o coronavírus e ela serviria para os seres humanos. Mas será que isso é verdade? Você tomaria, Kelly, uma vacina para cachorro? Eu não. Claro que não, né? Nosso senso crítico tem que analisar, a gente tem que analisar essas informações, essas notícias, para ver o que é verdade e o que não é. Então, como eu falei agora há pouco, a família coronavírus existe há muito tempo e são muitos tipos de coronavírus. Mas o que trata os cachorros não trata os seres humanos. A gente sempre tem que manter, né, isso na nossa mente para diferenciar o que é correto do que é falso. Vamos para a terceira estação? Você já ouviu falar desse tal achatamento na curva? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele e a gente vai descobrir que curva é essa que a gente quer achatar. A curva que a gente quer achatar é a curva deste gráfico aqui. O que significa achatar essa curva? Vocês estão observando como é que é esse gráfico? Nós temos aqui o número de infectados que vai aparecendo nesse eixo vertical, o tempo desde o primeiro caso que vai aparecendo nesse eixo horizontal. Então, conforme foi passando o tempo, tinha um número de infectados, passando o tempo, um número de infectados. E vai chegar um momento que vai ter um número máximo de infectados e essa curva vai começar a descer, porque vamos ter mais pessoas curadas do que infectadas. Vai descendo até que o vírus vai embora. Então, qual é o problema? O problema está nessa linha azul. Essa linha azul indica o limite de vagas que nós temos nos hospitais. Se as pessoas infectadas, né, o número de pessoas infectadas for maior do que as vagas que nós temos nos hospitais, podem ocorrer muitas mortes, muitas vidas podem ser perdidas, porque elas não vão ter como ser atendidas nos hospitais. Então nós precisamos fazer o quê? Achatar essa curva, seguindo as medidas de segurança e higiene que são indicadas pelos cientistas, para que o número de infectados seja menor ou igual ao limite de vagas nos hospitais. Mas como que os cientistas podem fazer essa previsão de saber quantas pessoas vão ficar infectadas? Vamos observar como eles fazem isso? É uma comunidade científica que pesquisa tudo isso e os matemáticos e matemáticas ajudam porque a matemática tem muita experiência em analisar padrão. Vamos observar esse gráfico como exemplo. O que acontece aqui, ó? Vamos imaginar que passou um dia, uma pessoa foi infectada. A gente faz uma marquinha aqui. No terceiro dia, mais uma pessoa infectada, então eu tenho 2 pessoas, faço uma marquinha aqui. No sexto dia, infecta mais 2 pessoas, então eu faço uma marquinha aqui. No nono dia, infectam-se 8 pessoas, então eu faço uma marquinha aqui. E aí a gente já observa um padrão que é essa linha que é traçada aqui, ó. A gente pode observar que ela vai crescendo. Outro padrão que podemos observar é que conforme passam os dias, o número de infectados vai dobrando, ó. Seguindo esse padrão, a gente pode concluir quantas pessoas serão infectadas, por exemplo, no 12º dia. Vamos observar de outra forma? Olhem aqui, ó. Dia 1, como nós vimos lá, uma pessoa contaminada. Dia 3, mais uma pessoa contaminada, fico com 2 pessoas contaminadas. Dia 6, cada uma infecta mais uma pessoa, fico com 4 pessoas contaminadas. Dia 9, cada uma dessas 4 infecta mais uma, fica com 8 pessoas contaminadas. E o que vai acontecer então no 12º dia? Cada uma dessas 8 pessoas vai infectar mais uma pessoa e a gente vai ficar com 16 pessoas contaminadas. E aí a gente já prevê a quantidade de pessoas contaminadas, né? Por isso que os cientistas sabem o que nós precisamos fazer para achatar aquela curva. Certo? 16 parece um número pequeno, mas se a gente observar numa tabela, por exemplo, como vai ficar no 30º dia, a gente vai perceber que é um número muito grande, né? Ó, se for dobrando a cada 3 dias, quando chegar no 30º dia, a gente vai ter 1.024 infectados em apenas um mês. É muita gente infectada, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que fazer as prevenções que são indicadas para que a gente consiga achatar essa curva. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!
Agradecemos muito a participação da professora Michele, que nos mostrou como é importante integrar as áreas do conhecimento e como a matemática é útil para a gente entender a ciência e a tecnologia. Ela falou do achatamento da curva e como é importante a gente ficar em casa com esse distanciamento para que a gente possa reduzir os números de casos. Quarta estação na área. Você já percebeu que a ciência está em tudo? Agora, com o coronavírus, percebemos a importância para a nossa vida. Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ana Paula, das práticas de Ciência e Tecnologia da Escola de Tempo Integral Francisco Frischmann. Iniciamos este ano com a oficina de astronomia, mas tudo mudou. Uma nova necessidade de aprendizagem surgiu. O que é o coronavírus? Juntamente com as crianças, elaboramos estações de aprendizagem sobre o assunto. Vamos conferir? Estações de aprendizagem, o que sabemos sobre o coronavírus e o que precisamos saber? Na primeira estação, a intenção era de que as crianças tivessem contato com as primeiras informações sobre as possíveis origens e como o coronavírus age em nosso corpo. Na estação seguinte, foi apresentado reportagens sobre as cientistas brasileiras responsáveis pelo sequenciamento do genoma do coronavírus. Nessa estação, aprendemos como prevenir o contágio por coronavírus, higienizando bem as mãos com sabão e álcool em gel. Na quarta estação, aprendemos sobre os sintomas causados pela Covid-19 identificados pelos cientistas naquele momento. Na última estação, estudamos o decreto elaborado pela Prefeitura de Curitiba com recomendações de cuidados para aquele momento. Depois, nos organizamos para fazer a montagem do cartaz de divulgação científica. O fixamos em um local da escola e conversamos sobre as aprendizagens construídas até aquele momento. E aí, gostaram? Pesquisar e trocar ideias sobre o coronavírus é muito importante, pois a ciência pode nos ajudar a entender melhor esse momento pelo qual estamos vivendo. Então, na aula de hoje, a professora Kelly e o professor Henrique irão conversar com vocês sobre a relação entre cuidados e ciência. Eu vou ficando por aqui, continuem se cuidando, um grande beijo e abraço repleto de saudade. Demais o trabalho da professora Ana Paula, não é mesmo? Muito bacana. Ela relacionou exatamente essa questão da ciência com a tecnologia, com os cuidados que a gente tem em relação à higiene, por exemplo. Muito bacana. Vamos aprender com a cultura maker? Nunca ouviu? Então vem com a gente! Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica e trabalho nas práticas de Ciência e Tecnologia na Escola Municipal Senhor Silveira Guimarães. Se eu estivesse trabalhando esse assunto, eu faria uma estação que trabalhasse de uma forma mais mão na massa, assim como a gente faz no CT às vezes. Quando a gente trabalha dessa forma, vocês estudantes teriam vários materiais para criar algo, sem esboço ou rascunho, mas colocando a mão na massa para fazer, sendo estimulados a ter protagonismo, autonomia, senso crítico e de colaboração. A gente sabe que o melhor para a gente se proteger hoje dessa pandemia é ficar em casa. Mas às vezes alguém da família precisa sair para fazer compras, buscar e levar as atividades na escola e aí precisa de máscara. Então eu lançaria um desafio para vocês, fazer uma máscara sem costura ou um escudo facial. E claro, depois que a gente imaginasse, criasse, a gente tem que testar, né? Afinal, não é qualquer máscara que a gente pode usar. E se a gente percebesse que algo não funcionou, não deu muito certo, a gente volta lá para a etapa 1, imagina de novo para recriar, corrigir, melhorar, quantas vezes fossem necessárias, numa grande espiral criativa. Eu fiz a minha máscara, mas eu precisei fazer várias vezes até ficar como eu queria. Bom, nós professores estamos morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas experiências, descobertas, mas a gente sabe que o melhor agora é vocês ficarem protegidos em casa. Então, fiquem em casa. E se sair, usa máscara. Muitas possibilidades de cuidado, né? A professora Érica, de uma forma excelente, mostrou muitas formas, muitos jeitos de fazer uma máscara. Nós fizemos a nossa aqui também. E agora queremos contar com o auxílio da professora André e da professora Marili para mostrar uma máscara um pouquinho mais tecnológica. Vamos lá? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia e trabalho no SEI do Hotel de Andrade. Eu e os meus alunos fazemos lá na escola muitas experiências e também muitas viagens. Quando nós estudamos astronomia, fizemos uma viagem para o universo e conhecemos
o nosso sistema solar. Teve uma outra pesquisa que nós trabalhamos a paleontologia e vocês não sabem a viagem que nós fizemos até a Terra dos Dinossauros. Como nós fizemos isso? Usando o óculos 3D. Você abre aqui, ó, escolhe as imagens, coloca o celular aqui dentro, né? E coloca no olho. Tudo vai aparecer em 3D. Fica bem legal para melhor compreendermos o que estamos estudando em sala de aula. Os alunos lá da escola são muito curiosos, então nós fazemos várias pesquisas e nessas pesquisas eles descobrem muitas coisas, fazem muitas descobertas. E para essas pesquisas nós usamos o computador, a gente usa o celular, o óculos 3D e também usamos o microscópio. O microscópio a gente usa para ver seres bem pequenininhos, para a gente entender como eles são, conforme o assunto que a gente está estudando. Mas nós temos que saber que tem seres que são tão pequenininhos que nós não conseguimos enxergar com esse microscópio que temos lá na escola, né? Um exemplo é o coronavírus. O coronavírus não pode ser visto com esse microscópio. O coronavírus só pode ser observado por aqueles microscópios mais potentes que são encontrados em laboratórios de pesquisa. E falando em coronavírus, lembre-se, cuide-se e cuide muito bem da sua higiene. Eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês. Logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar para a escola e fazer grandes pesquisas e grandes descobertas. Quem sabe fazer viagens também. Adorei estar aqui com vocês. Um forte abraço e cuidem-se. Olá, estudantes! Que saudade de vocês! Eu sou a professora Marili, da Escola Irati. Eu estou aqui para contar uma história bem legal para vocês. No começo da pandemia, foram trazidas para cá as impressoras para fabricar as máscaras de proteção, as chamadas Face Shields, para serem distribuídas para os profissionais de saúde e para as pessoas que estão trabalhando no combate ao coronavírus. Então, nós viemos aqui ajudar também. Depois que as peças saem da impressora, elas são lixadas para receber acabamento, recebem a parte de acrílico, que é a parte da barreira, e um elástico. Não é legal? Agora eu gostaria de propor para vocês um desafio. Que tal vocês também ajudarem alguém nessa pandemia? Como? Confeccionando uma máscara que pode ser de tecido, o tipo de tecido que vocês tiverem em casa, peçam ajuda para as pessoas aí de casa. E aí depois, doem para alguém que esteja precisando. E mais, espalhem essa ideia para que a gente faça aí uma teia de ajuda. Para encerrar, gostaria de pedir para vocês se cuidarem até que a gente possa voltar para a sala de aula em segurança. Tchau, pessoal! Essa estação foi recheada de grandes experiências, não é mesmo? Fica o convite da professora Marili. Esse é um compromisso. Bom, agora para a gente entender um pouquinho mais essa questão da relação da máscara, vamos assistir um vídeo do pessoal do Unicef?
nossa última estação. Venha conosco! Agora é hora de conhecer algumas histórias que a ciência tem para nos contar. Oi pessoal, vamos fazer uma trilha? Ó, eu já tô aqui com meu chapéu e com a minha bússola. Brincadeira, a trilha que a gente vai fazer não precisa de nada disso. Não precisa de chapéu e bússola. Meu nome é Adriana Margarete, eu sou professora de Ciência e Tecnologia em 2 escolas, no SEI Laures Manhoto e na UEI do Willio Calderari. Beijo para essas 2 escolas maravilhosas, adoro vocês. Então, quando a gente fala em trilha, a gente logo pensa em andar, caminho, certo? É o caminho da ciência, mas trilha fica mais bonitinho. É fazer pesquisa, é conhecer. E uma coisa boa de fazer pesquisa, qual que é um equipamento que todo mundo utiliza hoje em dia? O computador e a internet. Vou pesquisar na internet, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa, desde que utilizada de uma maneira inteligente, tá? Mas não precisa ser só a internet. Nós ainda temos livros, as antigas enciclopédias, nós temos revistas. Tem 2 revistas que são muito boas. Ó, Ciência Hoje das Crianças e Ciência Hoje. E não são só para pesquisa, são para lazer também. Quando eu falei em livro, esse aqui, ó, Invenções da Humanidade, tem uma parte em que a gente consegue ver o olho de uma mosca num microscópio eletrônico. Nessa época de pandemia, o microscópio eletrônico está sendo bastante utilizado por cientistas para descobrir alguma coisa sobre o coronavírus, para se fazer uma vacina. Falando nisso, nós temos 5 cientistas, 5 brasileiras, que conseguiram sequenciar o gene do coronavírus para saber como é que ele é, como que é o jeito dele e fazer uma vacina. Olha só, aqui, brasileiras, né? A trilha da ciência, ela é show. Espero que tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Agradecemos também o excelente trabalho da professora Adriana, nos mostrou de um jeito muito inteligente como tratar o histórico da ciência, né, e a contribuição que os cientistas tiveram ao longo de todo esse processo. Até porque essa não é a primeira pandemia que a gente passa, e a gente já passou por outras e vai passar por essa também, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, uma coisa importante a gente entender, uma epidemia, como foi o nosso vídeo passado, né, a dengue que a gente falou, que tem muito no Paraná, muitos casos aqui, é esse nome que a gente dá, epidemia. Agora, quando ela se espalha para o mundo inteiro, a gente usa o termo pan, né, e aí a gente chama de pandemia, que infelizmente é o que nós estamos passando. Bom, nós queremos agradecer muito a participação de todas as professoras, que gentilmente nos mandaram esses vídeos. Espero que tenham gostado da nossa aula. Som de água caindo de cachoeira, paz e calmaria. Tudo isso dentro da cidade. Esse é o Parque Vista Alegre. No bairro, também com o nome de Vista Alegre, o parque foi criado há poucos anos. É uma unidade de conservação com 100 mil metros quadrados, sendo 70% de sua área recoberta com vegetação nativa. Com muita área verde, o espaço tem uma cachoeira de 7 metros na pedreira, com um deck para contemplar a vista. O parque tem brinquedo para a criançada, pista de caminhada, ponte, portais e estacionamentos. Para quem vai de ônibus, as linhas mais próximas são Fredolin Wolf e Raposo Tavares. Curta o Parque Vista Alegre e curta Curitiba!